O meu pai me disse que a gente nunca teve um sótão, mas eu sabia que ele estava mentindo. Tudo começou em 2012, depois da morte do meu irmão, de apenas 5 anos. A dor se instalou na ferida profunda deixada pela perda da nossa mãe, apenas 3 anos antes. Eu tinha apenas 9 anos, jovem demais para suportar tamanha agonia. Embora, em retrospecto, eu não saiba se alguém conseguiria suportar o que eu vi e senti. Depois que Eric faleceu, éramos só eu e meu pai. Mas parecia, de certa forma, que eu também havia enterrado meu pai. Ou pelo menos, a versão dele que eu conhecia. O funeral de Eric o destruiu completamente. A verdade é que meu pai sempre foi uma pessoa introvertida e reservada. Mas depois da morte do meu irmão, ele piorou. Algumas noites ele deixava de jantar na mesa pra mim e eu só o via na manhã seguinte. Certa noite, eu confessei pra ele, chorando: eu sinto falta do Eric. E meu pai simplesmente respondeu: temos que seguir em frente, Lorena. Talvez tivesse sido mais fácil se eu não me sentisse tão sozinha. Mas, sabendo do que eu sei agora, eu me pergunto se eu devia ser grata. Eu era uma criança tímida e o trauma me transformou em uma adulta ainda mais tímida. Pessoas tímidas passam despercebidas e talvez tenha sido isso que me salvou. Em algum momento, no final de 2012, eu passei um fim de semana com os meus avós. E quando eu voltei, eu notei algo muito diferente na casa. Aonde fica? Eu perguntei enquanto eu arrastava minha mala pelo corredor do segundo andar. Aonde fica o quê? O meu pai respondeu num tom monótono. Eu acenei com a cabeça para o gesso branco no teto acima de mim. A porta no sótão. Ele franziu a testa. Nós não temos sótão, Lorena. Eu revirei os olhos. Haha, muito engraçado, pai. Então o que há entre o teto e o telhado? Aquele espaço é estrutural, disse ele suavemente. Não é acessível. Isso não fazia sentido para mim. Mas eu era criança, jovem demais para questionar a suposta sabedoria do meu pai. É claro que eu sabia que a porta do sótão existia, mas eu presumi que meu pai estivesse apenas brincando. Isso, na verdade, me encheu esperança. Esperança de que, pela primeira vez em muitos meses, seu senso de humor podia ter retornado. No entanto, com o passar dos anos e a porta do sótão permanecendo apenas na minha memória, eu comecei a me sentir inquieta. Eu odiava andar sobre aquele teto e ver apenas o branco ao invés da porta de madeira que um dia estivera lá. Talvez eu eventualmente tivesse superado isso e chegado a acreditar que eu estava simplesmente me lembrando mal da minha infância. Se não fosse pela convicção que meu pai estava perdendo o juízo. Aquela convicção estranha e dura, e ela sempre parecia estar à beira de me mergulhar na loucura. Mesmo assim, meu pai alegou que não havia nada além de espuma, madeira e fios no espaço entre o teto do segundo andar e o telhado inclinado da casa. Segundo ele, não tinha espaço para um sótão de verdade. De qualquer forma, quando eu cheguei na adolescência, eu parei de perguntar sobre aquele espaço. Eu parei de me importar, para ser sincera. Eu mergulhei de cabeça na escola, depois na faculdade, e com o tempo eu fui me distanciando cada vez mais do meu pai. Isso não foi só por causa do teto. Nosso relacionamento já se tornou mais tenso com o tempo, como todos os relacionamentos que meu pai tem. Ele terminou com a namorada, Jenna, pouco antes do Natal, o que o tornou ainda mais frio e distante. Eu nunca gostei quando ele fica assim. E eu tenho que admitir, eu senti falta de Jenna. Ela tinha sido uma presença calorosa e reconfortante na casa dos últimos 4 anos. Eu fiquei divagando nos meus pensamentos até adormecer e foi aí que aconteceu. Por volta das 3 da manhã, eu fui acordado por uma série de ruídos. Eles vinham de cima, 3 rangidos altos que fizeram as tábuas do teto entortarem. Não era o som do teto se acomodando. Nem era ratos fuçando entre aqueles chamados fios. Era um som que confirmava o que eu sempre soube. Algo se movia acima de mim. Algo se movia no sótão. Algo que meu pai negava. Mas eu não gritei. Eu não investiguei. Em vez disso, eu agarrei a ponta do meu edredom, encharcado de suor, e eu fiquei em silêncio, engolindo o grito que queria escapar. Eu aperfeiçoei a arte de enterrar o medo. Uma parte de mim sabia que gritar seria uma ideia muito, muito imprudente. A mesma parte que vem reprimindo coisas desde que eu me lembro. Coisas que aconteciam até mesmo quando Eric e minha mãe ainda estavam vivos.
Eu lembro-me dos olhos me observando pela fresta da minha porta entreaberta à noite. Às vezes eu acordava e eu via eles desaparecer na escuridão. Eu lembro-me da vez que meu pai ficou parado, enquanto eu, quase um bebê, lutava desesperadamente para não me afundar em uma piscina. E eu tenho certeza que eu já esqueci das coisas piores que isso. Mas eu nunca vou esquecer do que eu vi essa manhã. Eu não aguentava mais. Talvez eu tivesse algum tipo de coragem recém-descoberta, ou mais provavelmente uma curiosidade delirante. Meu pai saiu para o trabalho e eu tinha tempo antes do meu turno, então eu fui até a garagem, eu peguei um martelo grande e eu voltei pro corredor do segundo andar. Eu comecei a bater no teto com uma série de movimentos, abrindo um buraco no gesso branco com uma facilidade alarmante. A princípio, eu pensei ter subestimado minha própria força, mas depois disso, eu percebi que quase não havia resistência no teto. Nada que impedisse meu projeto de reforma. Eu cuspi gesso e poeira da minha boca aberta, e então encarei o abismo negro acima de mim. Eu sabia disso. Eu sempre soube disso. O espaço acima do segundo andar não estava preenchido com espuma, vigas de madeira e fios. Era aparentemente um vazio negro. Então sempre havia um sótão. Eu disse a mim mesma enquanto meus olhos se adaptavam com a escuridão. Parte de mim queria parar ali, mas agora eu tô sentada na delegacia, chorando, tentando manter a sanidade. Então eu vou dizer a mesma coisa que eu disse aos policiais. Eu coloquei a escada no corredor e eu subi até o sótão, iluminando o espaço com a lanterna do meu celular. Eu não sei como era o sótão antes, afinal, quando eu era criança não tinha motivo para subir lá. No entanto, qualquer que fosse seu propósito original, agora ele tinha um novo propósito. Eu vomitei no assoalho quando a minha luz atingiu o primeiro dos corpos. Eu vi uma mulher enrolada num grande saco plástico translúcido e infestado de larvas. A carne restante em seu rosto ensanguentado estava se soltando, revelando um crânio aberto, mas ainda havia traços suficientes para eu identificá-la. Ela era a ex-namorada do meu pai, a Jenna. Quando eu desviei o facho de luz, eu quase perdi o equilíbrio na escada. Eu não fiquei horrorizada ao ver Jenna, nem ao ver os muitos outros cadáveres embrulhados em plástico, alguns um pouco mais que cinzas em roupas esfarrapadas. Eu tropecei de medo quando eu vi um santuário, por assim dizer, no fundo do sótão. Rodeados por velas recém-acesas, havia 2 caixões de madeira com tampas resistentes e fechaduras de latão. E era de lá que vinham os barulhos. Havia algo dentro deles. Mas eu não conseguia. Eu não conseguia investigar mais, eu não quis. Eu saí correndo de casa. Cerca de meia hora atrás, um policial me informou que meu pai ainda não tinha retornado. Eles estavam procurando por ele, mas ainda não havia pistas sobre seu paradeiro. Embora eu tenha encontrado os corpos no sótão, não encontraram os caixões. Mais cedo ou mais tarde, eu vou ter que sair da delegacia. Mas eu não quero. Eu tô apavorada. Eu devia me sentir segura porque a polícia me prometeu me tirar daqui. Prometeram me vigiar, me proteger. Prometeram ficar de olho em mim, mas como que eles vão cumprir essa promessa? Eu subi ao sótão em busca de respostas, mas agora eu só tenho mais perguntas. Eu não sei onde meu pai tá. Eu não sei se ele matou aquelas pessoas. E o pior ainda, eu ainda não sei o que havia dentro daqueles caixões.